Oi, eu me chamo Lucia Pinheiro, sou psicóloga e atualmente especializanda em psicologia complexa pelo Instituto Dédalus. E hoje nós vamos iniciar nosso 9º vídeo da leitura do livro Fundamento da Psicologia Complexa, da Toni Wolff. No livro Transformações e Símbolos da Libido, Jung, partindo de um compilado de materiais inconscientes, examinou de modo empírico uma série dos motivos mitológicos e religiosos importantes em seu significado psicológico. De maneira semelhante, a psicologia complexa também explora outras concepções distantes do entendimento moderno, como as dos povos arcaicos ou do folclore, assim como as imagens simbólicas da astrologia e da alquimia. De fato, hoje em dia, onde a interpretação concretista não nos diz mais nada, só podemos encontrar algum sentido nesses estranhos construtos se os compreendermos como expressões da psique inconsciente, o que não apenas torna claro e consistente seu significado, mas também sua estranha forma de expressão. Ao entrar no campo dos símbolos historicamente estabelecidos, nos deparamos com o problema de delimitar o método psicológico em relação a outros métodos científicos. O que foi dito sobre a avaliação do símbolo se aplica igualmente à abordagem psicológica de qualquer outro objeto de estudo cultural. Na medida em que tudo que diz respeito ao ser humano foi experimentado, criado e compreendido pelo ser humano, isso remonta, em última instância, à essência psíquica como substrato de tais experiências. Todos os bens culturais têm também um aspecto psicológico, ou seja, podem ser investigados quanto às suas condições psicológicas originais ou quanto ao seu efeito e significado psicológico, histórico ou atual. Do ponto de vista psicológico, o ser humano e a psique humana são a medida de todas as coisas, o que inclui, não exclui, a interpretação e avaliação de outro ponto de vista, pois a psique, logicamente, é apenas uma metade do mundo. A outra metade é o mundo da sensualidade e da razão, com suas normas e valores racionais. Aqui não é lugar para descrever a metodologia psicológica em relação aos objetos de estudo não psicológicos em detalhes. No entanto, resta a tarefa de determinar suas limitações. Esta tarefa é ainda mais necessária uma vez que, frequentemente, se fala em psicologismo. Este se refere a um procedimento ilegítimo da psicologia de ir além de seus limites, no qual ela interpreta áreas e objetos culturais que escapam ao seu método de maneira psicológica, resultando em uma relativização desses objetos. Certamente, a crítica é válida quando a psicologia realmente psicologiza e, com isso, priva o objeto de sua verdadeira essência, ou quando normas e leis universais são estabelecidas a partir de um campo especializado da psicologia, como é na psicopatologia, que só são válidas para esse campo especializado. Assim como, ao contrário, não é correto ver a psique patológica como fundamentalmente diferente da normal. A psicologia também erra quando não submete sua premissa subjetiva a uma crítica psicológica e, consequentemente, examina seu objeto através da lente subjetiva do temperamento individual, visão de mundo e outras condições subjetivas sem estar ciente disso. E, com isso, acaba violando o objeto. O termo psicologismo também é frequentemente usado quando se trata de problemas artísticos, filosóficos ou religiosos, que são analisados em termos de sua importância psicológica. De fato, nossa época, com seu relativismo extremo, cometeu muitos excessos nesse aspecto. Basta lembrar o conceito de superestrutura ideológica de Marx, ou a sublimação dos impulsos reprimidos de Freud, com os quais todos os bens culturais são explicados, isto é, reduzidos à sua causa real. Justamente a psicologia complexa não se deve fazer a menor acusação de psicologismo. Isso também dificilmente é perdoado pela diversidade histórica amplamente disseminada de que Jung vem de Freud. É verdade que Jung, como único entre os acadêmicos na época, reconheceu a verdade relativa
das descobertas de Freud como obrigatória e, por isso mesmo, com reservas explícitas desde o início, empenhou-se nisso e fez o nome de Freud realmente conhecido no mundo científico. No entanto, se considerarmos o próprio caminho científico de Jung desde o começo, é visível de sua primeira investigação na teoria dos complexos que as descobertas de Freud só puderam ser consideradas posteriormente e deve estar estabelecida de uma vez por todas a incomensurabilidade dos dois pesquisadores e seu ponto de partida bastante diferente. O mal-entendido do psicologismo decorre, em última instância, da situação filosófica pouco clara do nosso tempo. Existem muitos sistemas filosóficos que não consideram o ponto de vista kantiano em suas concepções epistemológicas. Isso pode ser explicado pelo fato de que a visão de mundo espiritual mudou enormemente desde o auge do iluminismo. Em outras palavras, as experiências e conhecimentos internos e externos subsequentes afetaram tanto a consciência humana que a nova situação espiritual também se reflete na filosofia. O século XX imprimiu seu selo de intuicionismo e irracionalismo, uma postura absolutamente coerente do ponto de vista psicológico. Processos irracionais, como a Primeira Guerra Mundial, o bolchevismo, as revoluções nacionais, etc., são o reflexo externo das correspondentes convulsões psíquicas. E os filosofemas, puramente intuitivos, parecem ser os únicos adequados para explicar o que está acontecendo. Aqui tem uma nota de rodapé com relação às convulsões, com a palavra que ele usa, convulsões psíquicas. A nota de rodapé diz o seguinte: as gigantescas catástrofes que nos ameaçam não são eventos elementares de natureza física ou biológica, mas sim eventos psíquicos. Ameaçam-nos em uma medida assustadora guerras e revoluções, que não são nada mais do que epidemias psíquicas. A qualquer momento, milhões de pessoas podem ser acometidas por uma ilusão. E então temos novamente uma guerra mundial ou uma revolução devastadora. Em vez de estarmos expostos a animais selvagens, quedas de rochas e águas inundantes, o ser humano está agora exposto às forças elementares de sua psique. O psíquico é um grande poder que supera todas as forças da Terra de maneira significativa. Quando observamos a história da humanidade, vemos apenas a superfície dos eventos, e esta é distorcida pelo turvo espelho da tradição. No entanto, o que realmente aconteceu escapa ao olhar investigativo do historiador, pois o verdadeiro acontecimento histórico está profundamente oculto, vivido por todos e notado por ninguém. É a experiência e vida mais privada e subjetiva. Guerras, dinastias, transformações sociais, conquistas, religiões, são os sintomas mais superficiais de uma atitude psíquica secreta do indivíduo, inconsciente para ele mesmo e, portanto, não registrada por nenhum historiador. Os grandes eventos da história mundial são, em essência, de importância mínima. Em última análise, o que é essencial é apenas a vida subjetiva do indivíduo. É isso que faz a história. É nela que todas as grandes mudanças ocorrem primeiro, e todo o futuro e toda a história mundial, como uma enorme soma, provém, em última análise, dessas fontes ocultas do indivíduo. Em nossa vida mais privada e subjetiva, não somos apenas os sofredores, mas também os criadores de uma época. Nossa época somos nós. Esse é o texto que ele tirou, que está, nas obras completas, no volume 15, O Espírito da Arte e na Ciência, o capítulo 9, Picasso, parágrafo 204 e 214. E também postulados básicos da psicologia analítica, que está nas obras completas, no volume 8, que é a natureza da psique, o capítulo 13, que é o problema fundamental da psicologia contemporânea, nos parágrafos 649 a 688. Em termos de conteúdo, é, portanto, inevitável
que a filosofia esteja permeada por esses eventos e se envolva com eles. Além disso, as constatações de Kant realmente não são suficientes para enfrentar essa tarefa. No entanto, esperar que a filosofia, que se proclama uma ciência total, estivesse ciente de que ou se apega rigidamente ao ponto de vista kantiano e não considera outras possibilidades, ou então que retorne epistemologicamente por trás de Kant e se conecte com a visão romântica não abordada por ele, que era uma filosofia mais intuitiva e sentimental. Com isso, se a filosofia, em vez de se basear no intelecto e na sensação como os kantianos, se dedicar totalmente à intuição, não pode surgir outra teoria da visão de mundo senão uma igualmente unilateral. Isso ocorre porque a intuição é apenas uma das 4 funções psicológicas básicas e não é adequada para o conhecimento do mundo dos fatos nem para as bases epistemológicas, pois ela apenas vê possibilidades e não realidades. A situação filosófica atual só pode ser compreendida psicologicamente, pois é certamente atribuível à atitude geral extrovertida, na qual o objeto e a forma da experiência são considerados mais importantes do que a crítica do sujeito cognoscente. É compreensível que, com essa atitude, de aceitar a premissa subjetiva de forma acrítica e, assim, efetivamente incorrer em subjetivações, uma atitude que não se restringe apenas à filosofia, mas que também afetou outras disciplinas, o que leva a prevalecer é uma desconfiança geral em relação aos métodos de conhecimento. É igualmente compreensível que isso se manifeste de forma particularmente ampla na psicologia, não apenas pelas razões justificadas mencionadas acima, mas também porque na psicologia o preconceito subjetivo do público também tem um peso considerável. Afinal, a psicologia é um campo que diz respeito a todos de forma pessoal. Acima de tudo, cada um acredita que a psicologia é aquilo que se conhece melhor. Afinal, esta é sempre a equação pessoal e somente o sujeito a conhece, e ao mesmo tempo, sua equação pessoal seria a psicologia por excelência. Assume-se instintivamente que a própria constituição psíquica é ao mesmo tempo uma constituição geral e que cada pessoa é essencialmente como qualquer outra, ou seja, como se é individual. Aí traz uma nota de rodapé, que esse texto foi publicado em 1933, palestra apresentada em Dresden, em 1931, depois em 18 de dezembro de 1932 em Zurique, e em fevereiro de 1933 em Colônia. Também está publicada nas obras completas. Aqui tem volume 10, 7, parágrafo 276-332. Eu não tenho esse volume, então não dá para ver direitinho o que significa, qual é o capítulo, o que diz respeito a esse capítulo. Eu tenho o volume 10.1, e aqui se refere ao volume 10. Os preconceitos e mal-entendidos, portanto, se direcionam especialmente contra certos âmbitos tabus da psique, aos quais se deseja negar uma consideração psicológica, assumindo que isso implicaria classificá-la como não válidos. Assim, na tipologia psicológica, há uma tendência de se considerar apenas introvertido ou extrovertido, frequentemente com a opinião de que um é melhor que o outro. Reações igualmente intensas ocorrem quando se trata da aplicação do ponto de vista psicológicos à arte ou ao artista, sendo que este último, certamente, também possui sua psicologia particular, assim como a obra de arte pode ser considerada psicologicamente e ser sujeita a investigações históricas ou culturais. Quase não se pode duvidar de que o processo de produção artística tem um aspecto psicologicamente específico, que difere dos processos criativos em outras áreas. No entanto, por algum motivo inexplicável, supõe-se que uma consideração psicológica também implicaria uma avaliação da obra ou criação artística, uma imprecisão epistemológica que confunde psicologia com estética. A verdadeira obra de arte, além do valor estético, tem sentido e significado. É um símbolo que quer transmitir algo à época. Ela surgiu do contato do artista com o inconsciente coletivo e, portanto,
diz respeito não apenas ao artístico, mas ao humano. Aí ele traz uma referência bibliográfica para cá, que isso foi publicado nas Obras Completas, no volume 15, que é o Espírito na Arte e na Ciência, o capítulo 6, que é a relação da psicologia analítica com a obra de arte poética, que está nos parágrafos dos parágrafos 97 a 132. A arte pela arte é uma perspectiva que, historicamente falando, foi de curta duração, talvez necessário e mal entendido, um sintoma da mesma enorme especialização da qual nossa época foi vítima, devido aos seus avanços técnicos. A arte é uma expressão espiritual como qualquer outra, e, portanto, também é uma comunicação ou mensagem para a alma. Outro campo no qual se acredita ser necessário defender-se contra a interferência da psicologia é o religioso. Certamente, é necessário um senso de tato muito refinado e a mais sutil sensibilidade a nuances, para evitar interferências aqui, e a psicologia freudiana tem grande parte das reações de defesa do público exatamente nesse campo. No entanto, porque, ao refletir claramente, a consciência religiosa deveria ser excluída da consciência psicológica? Essa suposição baseia-se em duas razões. Primeiro, a forma de religião a qual se pertence historicamente é a premissa a priori da cultura do indivíduo, quer ele esteja ciente disso ou não. Portanto, ele é intrinsecamente idêntico a isso e por isso é parcial. Em segundo lugar, não se pode supor que o público tenha conhecimentos históricos e folclóricos sobre a religião necessários para entender que a função religiosa é uma das condições primárias psíquicas, ou mesmo, pode-se dizer, a condição que evidentemente é um condition sine qua non da consciência humana. Não se pode explicar como a consciência surge, mas o fato permanece que, já que podemos falar do ser humano em termos evolutivos, em contraste com o animal, encontramos consciência, e essa consciência é predominantemente determinada por ideias religiosas. Todas as observações e pesquisas sobre os povos arcaicos mostram que sua psicologia e vida cotidiana são dominadas por experiências e concepções de natureza religiosa, em um grau muito mais elevado do que podemos sentir a partir de nossa própria experiência. Na medida em que o arcaico tem uma psicologia que devemos considerar mais ou menos como a psicologia humana primitiva em geral, tanto em termos filogenéticos quanto ontogenéticos, podemos também tirar conclusões sobre nossa própria constituição primária e então encontramos, seja na consciência ou no inconsciente, teoricamente a mesma dinâmica, que a função religiosa é a que coloca a autoconsciência como a consciência do humano em relação a fatores transsubjetivos que são experienciados psicologicamente. Esses fatores transcendentais, percebidos como sobre-humanos, não são inicialmente avaliados pelo homem arcaico como superiores ou inferiores ao humano, mas apenas em relação ao seu efeito sobre o sujeito, ou seja, na medida em que eles afetam esse sujeito de maneira positiva ou negativa como totalmente outro. O conceito de mana dos melanésios é provavelmente o mais conhecido nesse sentido. E aqui ele traz uma nota de rodapé. Rudolf Otto diz: com uma energia e uma habilidade que quase se poderiam chamar de admiráveis, fecham-se os olhos para o aspecto absolutamente específico da experiência religiosa, mesmo em suas manifestações mais primitivas. Admirável ou pelo menos surpreendente, pois, se em algum campo da experiência humana há algo específico a esse campo e que ocorre apenas nele pode ser observado, é no campo religioso. Rudolf Otto, O Sagrado, os aspectos na noção do divino e sua relação com o racional, Editora Voz, 2007. O conceito de mana dos melanésios é provavelmente o mais conhecido nesse sentido, referindo-se àquilo que é extraordinariamente eficaz e representando uma visão energética. Aí traz uma outra nota de rodapé. Que isso foi publicado
em 1928 e está nas obras completas, no volume 8, que é Energia Psíquica, no capítulo 1, Observações Gerais sobre o ponto de vista energético na psicologia, dos parágrafos 1 a 130. A isso se juntam as qualidades de bom e mal, na medida em que é de vital importância se o indivíduo, seja humano, animal, planta ou objeto, é afetado ou prejudicado pelo mana, e se há um acréscimo ou diminuição de mana. A experiência religiosa, ou, se preferirmos esse termo, a experiência luminosa como uma realidade psíquica primária e geral é, portanto, válida. Aí ele traz uma nota de rodapé com relação a isso, com essa frase. Jung diz: entre todos os meus pacientes além da meia-idade, ou seja, além dos 35 anos, não há um único cujo problema final não seja o da atitude religiosa. Sim, cada um está doente, em última instância, porque perdeu aquilo que as religiões vivas deram a seus crentes em todos os tempos. E ninguém está verdadeiramente curado sem recuperar sua atitude religiosa, o que, é claro, não tem nada a ver com confissão ou pertencimento a uma igreja. No entanto, suas formas de percepção, assim como as de outras experiências psíquicas, mudam com a progressiva diferenciação da consciência, e só podemos nos ocupar epistemologicamente com essas formas de percepção. O que o objeto luminoso é em si mesmo não podemos saber, assim como não podemos saber o que é o em si de qualquer outro objeto. E nesse sentido, ainda menos, pois com a consciência nunca poderemos apreender algo que seja mais abrangente ou absolutamente diferente da nossa consciência. Aí tem aqui uma nota de rodapé. O mistério religioso é, talvez, o mais precisamente expresso como o totalmente outro, que cai fora da esfera do habitual, do compreendido e do familiar, que se opõe a ele, preenchendo o espírito com um assombro intenso. Rudolf Otto. Também poderia ser citada uma explicação epistemológica de São Bernardo. Quando a alma, consagrada e elevada pela contemplação, é de repente atingida pela luz divina, como por um relâmpago, surgem nela imagens e ideias de coisas subordinadas e humanas, que se referem à verdade que lhe foi revelada e que servem como proteção e véu para suaviar o brilho dessa verdade, tornando-a suportável para que aquele que a recebeu possa também comunicá-la a outros. Aí tem aqui a continuidade. O protestantismo, por sua vez, fundamentou o problema do conhecimento em termos morais. Calvino diz: pois o conhecimento de Deus, como permanece agora, entre parênteses, ou seja, após a queda, não é outra coisa senão a terrível fonte do culto aos ídolos e de toda superstição. Ninguém era capaz de não querer incluir a majestade de Deus em sua compreensão e fazer um Deus conforme sua capacidade de compreensão. Depois que formaram tal Deus, todo o conhecimento do verdadeiro Deus foi excluído. Fabricaram um Deus feito por eles mesmos, um fantasma, em lugar do verdadeiro Deus. Isso foi citado Teologia de Calvino em Munique, 1935. Voltar aqui para o texto. Podemos reconhecer seus efeitos e, a partir desses efeitos, também inferir sua dada psíquica. Como esses efeitos são de natureza específica, resulta que o luminoso é uma categoria de experiência específica. Rudolf Otto define da seguinte forma: o sagrado, no pleno sentido da palavra, é, para nós, uma categoria composta. Os elementos que a compõem são seus componentes racionais e irracionais. Em relação a ambos aspectos, isso deve ser afirmado com rigor em oposição a todo o sensualismo e a todo o evolucionismo, é uma categoria puramente a priorística. A psicologia complexa, isso deve ser estabelecido fundamentalmente de uma vez por todas,
pode e quer se ocupar apenas com o esse em ânima da experiência, não apenas da experiência religiosa, mas da experiência em geral. Justificações e avaliações teológicas, metafísicas ou quaisquer outras, além das psicológicas, estão fora de sua competência. Portanto, a acusação de que a psicologia complexa psicologiza o objeto luminoso e o explica como um elemento puramente subjetivista surge novamente de uma falta de clareza epistemológica e de conclusões metafísicas incorretas. Certamente, a experiência religiosa é, sob a crítica do conhecimento, imanente, na medida em que essa determinação está alinhada com o conceito kantiano. Queremos chamar de princípios imanentes aqueles cujas aplicações ficam completamente dentro dos limites da experiência possível, enquanto aqueles que devem ultrapassar esses limites são chamados de princípios transcendentais. Se, no entanto, quisermos usar os conceitos de imanência e transcendência de forma psicológica e não epistemológica, e não associarmos a eles uma avaliação metafísica, então deveríamos dizer que a experiência luminosa é uma experiência que transcende o eu. A concepção de Deus como conteúdo psíquico autônomo torna a noção de Deus um problema moral. E isso, reconhecidamente, é muito desconfortável. Mas, se essa problemática não existe, então Deus também não é realmente real, pois não interfere em nossas vidas. Aqui ele se reporta uma nota de rodapé que o Jung falou sobre isso em Zurique. Um segundo e igualmente essencial motivo para os mal-entendidos psicológicos reside justamente no fato de que a ideia de realidade psíquica não é reconhecida. Um objeto é real para nós quando pertence ao domínio da natureza ou do espírito, ou seja, tem existência física ou metafísica. De fato, o fato de que os fenômenos psíquicos também são reais, ou seja, eficazes e, portanto, existentes, não nos ocorre, porque não desenvolvemos o sentido interno e, portanto, racionalizamos as realidades psíquicas com uma explicação sem sentido quando se apresentam a nós. Para evitar confusões conceituais, é melhor que a psicologia não utilize determinações filosóficas, razão pela qual a psicologia complexa também se vê obrigada a criar sua própria terminologia. Assim, é psicologicamente mais correto e epistemologicamente mais modesto falar em função religiosa e considerar seu objeto, dado que é formalmente um nômeno, ou seja, meramente um conceito limítrofe, um conceito limite, para restringir a pretensão de sensibilidade, como um fator autônomo e como um objeto psíquico, como um não-eu psíquico. Portanto, trata-se de uma dimensão psíquica além da consciência, subjetiva, do eu, que não pode ser dominada e controlada pela consciência do eu, mas que age sobre o eu a partir de sua própria legalidade e natureza. Aqui eu trago a nota de rodapé, que na verdade é com relação ao que ele falou sobre a concepção de Deus, que está nas obras completas, no volume 7, que é o Eu e o Consciente, o capítulo 2, na verdade são vários capítulos que falam sobre isso, que é do parágrafo 202 ao 406. As formas de percepção, como um receptáculo em que a psicologia objetiva é captada pelo eu, são parcialmente determinadas pela categoria a priorística do fator autônomo na percepção arquetípica primitiva e, em parte, são determinadas pela diferenciação específica da consciência do homem cultural e pelas ideias predominantes em uma época. Por esses dois motivos, explica-se, por um lado, a semelhança e, por outro, a diversidade das formas de percepção e experiência. Do mesmo modo, a partir da segunda origem, explica-se o fato de que a mentalidade ocidental, na medida em que não vivencia mais a categoria do luminoso na forma de percepção cristã, está dividida em dois campos. De um lado está o agnosticismo, que nega a especificidade do viver religioso
e, portanto, racionaliza a sua existência histórica de acordo com algum princípio redutivo. Diante de tal consciência esclarecida, o fator autônomo só pode se manifestar de maneira imprópria, por exemplo, como neurose. O outro campo pode ser denominado ocultismo e inclui tudo o que, embora movido por um verdadeiro desejo, mas em um estado mental confuso, recorre à forma de percepção que ou se mostraram indubitavelmente autênticas em áreas culturais estrangeiras, como no Oriente, ou então àquelas que, por meio de um número relativamente grande de seguidores, comprovam seu valor. No entanto, os melhores entre os seres humanos modernos não podem se contentar nem com um nem com o outro. Da mesma forma que externamente existe uma forma ideal e ritual, em que todas as aspirações e esperanças da alma são absorvidas e expressas, como por exemplo uma forma religiosa viva, e então a alma está projetada no fora, não existem problemas de natureza anímica e também não há o inconsciente no sentido moderno do termo. A descoberta da psicologia foi, portanto, logicamente reservada para as últimas décadas, embora séculos anteriores tivessem introspecção e inteligência suficiente para reconhecer os fenômenos psicológicos. Foi necessário o sofrimento psíquico de nossa época para nos levar à descoberta da psicologia. Anteriormente, os fenômenos psíquicos também estavam presentes, mas não se impunham e ninguém lhes prestava atenção. A vida funcionava sem eles. Hoje, não podemos mais funcionar sem a alma. A consciência moderna rejeita a fé e, portanto, também as religiões baseadas nela. Ela só aceita aqueles conteúdos de conhecimento aparente e que correspondem a fenômenos observáveis. Eu quero saber, ou seja, ter uma experiência cognoscente, portanto, eu quero saber, ou seja, ter uma experiência cognoscente. Portanto, rejeito todas as premissas e, ao mesmo tempo, utilizo todas as premissas existentes, como as das religiões conhecidas e da ciência propriamente dita. Este momento histórico requer a experimentação da alma por si mesma. Aí ele traz nota de rodapé, que essa palestra foi apresentada em outubro de 1928, em Praga. Também o problema espiritual do homem moderno. Aqui ele se refere a obras completas no volume 10, parágrafo 148 e 196, que eu também não tenho esse volume, então não dá para checar para vocês. Mas a alma, e com ela todas as suas manifestações, não pode ser experienciada apenas por uma função. Portanto, nem o sentimento como crença, nem o intelecto como mero conhecimento de paralelos históricos e relações lógicas, nem a intuição como mera intuição de possibilidades de experiência, nem a sensação sozinha, pois esta não pode entender a experiência por si mesma. No campo da categoria luminosa, assim como em todos os campos de fenômenos psíquicos, o método psicológico deve também lidar com sua complexidade psicologicamente condicionada. Em outras palavras, ele deve abranger todas as 4 funções psicológicas para ser justo com seus objetos em todos os aspectos. Uma exigência que, de fato, pressupõe, ou pelo menos torna condição, o processo de individuação naquele que se diz psicológico. A 4ª etapa da psicologia analítica que ele traz uma nota de rodapé sobre isso, que foi uma conferência apresentada em Munique, em 1929, e está nas obras completas. Problema da psicoterapia moderna é o volume 16, que é a prática da psicoterapia, o capítulo 5, aqui tem 6, mas eu fui checar no volume, aqui no volume da coleção que eu comprei, é o volume 5, os problemas da psicoterapia moderna, que é o parágrafo 114 a 174. Eu me guiei pelos parágrafos que eu localizei no volume 5, não no 6. No 6 são os parágrafos bem mais à frente. A 4ª etapa da psicologia analítica exige, portanto, a aplicação do sistema acreditado ao próprio médico
com a mesma implacabilidade, coerência e persistência que o médico demonstra em direção ao paciente, em relação ao paciente. Quero enfatizar que o desenvolvimento mais recente da psicologia analítica aproxima-se da grande questão dos fatores irracionais das personalidades humanas e coloca a personalidade do próprio médico como fator de cura, ou seu oposto em destaque, exigindo assim sua própria transformação, isto é, a autoeducação do educador. A mais recente mudança leva à questão inevitável da postura ética do médico. A autocrítica e a autoexploração, indissoluvelmente ligadas a essa questão, exigirão uma visão de alma completamente diferente da atual, meramente biológica, pois a alma humana não é apenas um objeto da medicina orientada para as ciências naturais. Ela não é apenas o doente, mas também o médico, não apenas o objeto, mas também o sujeito, não apenas uma função cerebral, mas a condição absoluta da nossa consciência. Assim, o que antes era um método de tratamento médico torna-se um método de autoeducação, e com isso o horizonte da nossa psicologia de repente se expande para o desconhecido. O que faz a diferença não é mais o diploma médico, mas a qualidade humana. Essa mudança é significativa, pois coloca todo o aparato da arte médica na alma, que se desenvolveu, reduziu e sistematizou em prática constante com o paciente a serviço da autoeducação e do aprimoramento pessoal, e assim, a psicologia analítica rompe as amarras que aprendiam até agora ao consultório do médico. Ela avança além de si mesma e entra naquele grande vazio que até agora foi a desvantagem psíquica do Ocidente em relação às culturas orientais. Conhecíamos apenas a submissão e a domesticação psíquica, mas não o desenvolvimento metódico da alma e de suas funções. Nós vamos parar por aqui e daremos continuidade no vídeo, no 10º vídeo, para não ficar tão longa. A gente se vê.